Você já parou para pensar que uma única decisão tomada em Washington pode mudar o preço do arroz, da gasolina ou até do seu emprego aqui no Brasil? Parece distante, mas não é. Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, está novamente no centro das atenções e suas medidas econômicas, políticas e diplomáticas podem ter consequências muito mais próximas da sua vida do que você imagina. Hoje vamos descobrir como as escolhas dele podem afetar diretamente o bolso e o futuro dos brasileiros. Donald Trump não é apenas uma figura política americana. Ele é um fenômeno global que movimenta economias, mexe com bolsas de valores, redefine alianças internacionais e cria conflitos que ecoam até aqui, no nosso dia a dia. Durante seu governo anterior, o mundo assistiu a tarifas elevadas, disputas comerciais com a China, uma postura agressiva contra imigrantes e uma política econômica protecionista que sacudiu o mercado global. E o Brasil? Ficou no meio desse jogo de forças, ganhando em alguns momentos, mas perdendo em outros. A grande questão é, se um país como os Estados Unidos decide erguer muros comerciais, quem paga a conta? O Brasil está preparado para esse jogo de poder? Existem dois cenários claros quando falamos de Trump. O primeiro é o otimista, uma política que fortaleça a economia americana, reduza a dependência da China e abra espaço para o Brasil vender mais soja, carne, minério e outras commodities. O segundo cenário é bem diferente. Tarifas elevadas, dólar disparando, custo de vida aumentando, inflação pressionada e até recessão global. Trump pode ser visto tanto como um aliado estratégico quanto como uma ameaça silenciosa para o Brasil. Mas qual dessas forças pesa mais? Vale lembrar que a economia mundial é como uma teia. Quando Trump mexe em um fio, o impacto percorre toda a rede. Se ele fecha mercados para a China, por exemplo, Pequim busca outros fornecedores. É aí que o Brasil pode ganhar, vendendo soja, milho, carne e minério em maior escala. Porém, se ao mesmo tempo o dólar dispara por conta da instabilidade, o brasileiro comum paga mais caro em tudo, do pãozinho na padaria ao celular importado. Esse é o paradoxo. O que parece bom para um setor pode ser devastador para outro. O agronegócio comemora exportações recordes, mas a dona de casa sente o preço do feijão subir. A balança comercial pode fechar positiva, enquanto o trabalhador vê seu salário perder valor diante da inflação. No fundo, a pergunta que fica é: será que o Brasil consegue equilibrar esses ganhos e perdas? Ou estamos sempre reféns das jogadas feitas a milhares de quilômetros daqui? Trump costuma se apresentar como um líder que defende os interesses americanos acima de tudo, e isso significa inevitavelmente que outros países acabam pagando parte da conta. Durante seu governo, o Brasil foi diretamente afetado em setores como o aço e o alumínio, quando ele impôs tarifas de importação sob a justificativa de proteger a indústria americana. Para nós, significou perda de competitividade e menos espaço no mercado internacional. Ao mesmo tempo, Trump se mostrava simpático ao Brasil em alguns discursos, elogiando parcerias e falando em estreitar laços. Mas, na prática, sua política sempre foi América em primeiro lugar. E quando a lógica é essa, sobra pouco espaço para que países como o nosso tenham benefícios reais de longo prazo. Outro ponto crucial é a questão cambial. Quando Trump toma decisões que geram incerteza global, o dólar costuma se valorizar, e isso impacta diretamente o Brasil. O real perde força, os preços sobem e o Banco Central se vê pressionado a aumentar juros. Isso encarece crédito, trava investimentos e, no fim, atinge o emprego. O brasileiro comum pode não acompanhar discursos em inglês ou debates no Congresso americano, mas sente na pele os efeitos no supermercado e no custo de vida. O impacto também se estende para além da economia. Trump é uma figura polarizadora.
Suas ideias sobre imigração, clima e geopolítica criam ondas que influenciam até mesmo a forma como governos latino-americanos se posicionam. Quando ele rompeu com o Acordo de Paris, por exemplo, colocou em xeque compromissos ambientais que também afetam o Brasil, um dos países mais cobrados internacionalmente pela preservação da Amazônia. Isso cria pressões políticas e econômicas que reverberam em investimentos e parcerias. Por isso, compreender as decisões de Trump não é apenas entender economia, mas entender como funcionam as engrenagens do poder global. Ele pressiona a China, e o Brasil vira alternativa de fornecimento. Ele fortalece o dólar, e o real perde valor. Ele fecha mercados, e os preços aqui sobem. E diante desse cenário, precisamos pensar: como o Brasil pode agir de forma estratégica para não ser apenas espectador, mas também protagonista? O problema é que muitas vezes nos acostumamos a reagir em vez de agir. Esperamos o que virá de fora, adaptamos nossa economia às circunstâncias e não construímos políticas de longo prazo que nos deem independência. Trump, nesse sentido, é apenas um exemplo de algo maior: a dependência que o Brasil ainda tem das grandes potências. Mas também existe uma oportunidade. Quando líderes como Trump sacodem a ordem global, países como o Brasil têm espaço para se reposicionar. Podemos usar a força do nosso agronegócio, da nossa energia limpa, da nossa biodiversidade e da nossa capacidade industrial para conquistar novos mercados. Mas isso exige visão, coragem e planejamento estratégico, coisas que muitas vezes faltam na política interna. O que está em jogo não é apenas se Trump é bom ou ruim para o Brasil, mas como o Brasil escolhe reagir a ele. Estamos preparados para negociar com firmeza? Ou vamos continuar aceitando ser apenas coadjuvantes no jogo das grandes potências? Seja você contra ou a favor de Donald Trump, uma coisa é certa: ele não é apenas um político americano. Ele é um fator determinante que pode decidir quanto você paga no mercado, quanto sobra no fim do mês e qual será a sua qualidade de vida nos próximos anos. O futuro da economia brasileira, em muitos aspectos, está ligado às jogadas feitas por líderes que nem sequer falam português. E é justamente por isso que a reflexão final é tão importante. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas economia ou política externa. É a forma como cada brasileiro enxerga o seu papel no mundo. Talvez a lição mais importante seja esta: não podemos controlar as decisões de Trump, mas podemos controlar como reagimos a elas. E essa reação exige consciência, união e coragem de pensar além das fronteiras. Porque o futuro do Brasil não se decide apenas em Brasília, nem em Washington. O futuro do Brasil começa dentro de cada brasileiro.